Talvez eu tenha comentado em alguns vídeos do passado que eu continuaria lendo esses livros e essas séries, mas eu perdi o interesse com o tempo e vocês não estão preparados para essa conversa. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Lago nos Livros. E a proposta do vídeo de hoje é exatamente essa. Ao longo desses anos eu fiz algumas resenhas de livros ou até comentei em vídeos aleatórios que eu continuaria a ler essa série. Tem esse primeiro volume aqui de uma coleção, eu tô interessado em continuar assim, vou dar uma segunda chance, mas olha, é balela. O meu gosto mudou ao longo desse tempo e eu percebi que eu fiz algumas promessas pra vocês que eu honestamente não vou cumprir mais. Tá, mas pra ser totalmente justo, algum desses livros eu ainda tô com o pé atrás de abandonar. Eu tô naquela fase de, por favor, me deem um motivo para continuar essa série. E eu vou sinalizar quais são esses livros e eu conto com a ajuda de vocês pra deixar aí nos comentários por que eu deveria continuar a ler essa série. Ou também se eu deveria abandonar, porque assim, eu tô quase abandonando tudo mesmo. Alguns outros livros eu realmente não tenho mais a pretensão de ler e eu também conto com a colaboração de vocês pra não falar: poxa, mas esse livro é tão legal. Poxa, mas no 16º volume fica melhor. Temos 10 livros aqui, na verdade 10 séries que eu não vou mais ler. Vocês podem ficar chateados com alguns abandonos? Podem. Mais fácil eu abrir o jogo com vocês e falar: olha, tá vendo esses livros aqui que eu prometi ler? Não vai rolar. Eu já vou começar com um que eu prometi, eu acho que não foi nem vídeo, porque eu não gravei vídeo sobre esse livro. Eu falei nas minhas redes sociais que eu tinha lido esse primeiro volume da trilogia, que ia ler a trilogia inteira e fazer um vídeo aqui no canal falando se valia a pena ler essa trilogia, mas gente, eu não vou ler. Eu até me arrependi porque eu tenho os 3 volumes, eu comprei o primeiro e antes de ler esse livro eu peguei os outros 2 por troca no Scooby e hoje eu me arrependo porque eu vou colocar eles pra troca no Scooby novamente, sem ter lido. Eu estou falando do Aprendiz, o primeiro volume da trilogia Conjurador. Eu desisti de continuar essa trilogia e esse vídeo de vai valer a pena ler o Conjurador nunca vai acontecer aqui no canal, não esperem por isso. Aqui nós temos uma história que é uma mistureba de tudo que eu gosto, pra ser sincero. Fala até na contracapa do livro que mistura Harry Potter, Pokémon e não sei mais o que, e é realmente essa coisa doida. A gente vai ter uma escola, só que em vez de ser de magia, nessa escola a gente tem garotos que conseguem evocar demônios do submundo para ajudá-los a guerrear. E aí cada pessoa se conecta com um tipo de demônio, temos várias classes de demônios com poderes diferentes e formas diferentes. É uma coisa mais ou menos assim, pra ser sincero eu já não lembro porque faz muito tempo que eu li. Eu desisti de continuar porque pra mim o primeiro volume já não era tão bom assim. Esse livro tem uma pegada muito infanto-juvenil e nem tão original assim. Ele realmente mistura muita coisa, mas não adiciona a originalidade do autor. Então eu já fiquei com um pé atrás, mas eu ia continuar em prol do conteúdo. Mas eu vi que realmente não é pra mim, eu não vou ficar forçando uma leitura que não se conecta mais comigo. Eu acho que ele é um bom livro de entrada para adolescentes e crianças e jovenzinhos que ainda não têm o hábito de leitura e que gostam de Pokémon, sei lá, alguma coisa desse tipo. Acho ele bom pra isso, mas eu sinceramente não estou inclinado a continuar mais porque, enfim, eu sei que eu não vou gostar, eu vou ler por ler, não é assim que eu tô tratando a minha leitura mais no momento. O segundo livro dessa lista também é um pouquinho polêmico. Eu fiz a resenha aqui pro canal, falei que eu não gostei tanto assim, mas eu vou dar uma segunda chance pro próximo volume. Vou ignorar que a autora não soube escrever logo no primeiro volume? Não, vou dar uma segunda chance. Estou falando de Uma Sombra Ardente e Brilhante e me desculpa, Jéssica Cluse, mas eu não vou continuar lendo o seu livro. Aqui a gente tem uma história jovem adulta e de novo encara o mesmo problema do anterior. Eu achei infantil demais. A personagem ela é adolescente de 16 anos, mas o tom do livro não combina com a história que a autora quer passar. A gente tem uma história muito dark também, envolve demônios e bruxaria. É realmente uma história com uma premissa muito interessante, mas a forma como ela é contada e principalmente a forma como a personagem principal age em determinadas ações, eu não consegui curtir. Então eu prometi no vídeo resenha que eu fiz sobre esse livro que eu continuaria e daria uma segunda chance, mas olha, desculpa, não vai acontecer. A próxima trilogia eu também cheguei a comentar num vídeo de leituras, eu acho, porque eu também não tinha curtido tanto assim esse primeiro volume. Não, mas eu vou continuar. Eu tô falando de uma trilogia dos livros de Star Wars, eu vou colocar aqui o primeiro volume que eu li, que eu acho que se chama Marcas da Guerra. Eu honestamente não sei o nome da trilogia, tô totalmente despreparado gravando esse vídeo, mas é porque realmente eu tive a ideia agora, peguei os livros aqui e tô contando. Eu também não curti esse primeiro volume, eu acho que ele engloba muitos clichês e a trama tem certas reviravoltas muito recorrentes. É um livro que acaba se tornando repetitivo dentro do próprio livro. Eu li esse livro porque eu tava na época do lançamento do episódio 7... Episódio 7, que isso, anos 80 eu agora? Não, episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6... É, episódio 7. Não, mas era o 8 na verdade.
Desculpa. Tava na época do lançamento do episódio 8, eu tava super hypado com o filme, eu tinha adorado e eu queria embarcar nessas histórias de Star Wars. Mas aí eu percebi que não era pra mim. A gente tem muita coisa de nave e o autor coloca como se a gente soubesse que tipo de marca de nave ele tá falando, como que funciona a aerodinâmica do negócio, nem sei mais falar aqui. E depois de muito refletir, eu falei que não, eu só estava com fogo no rabo mesmo pra ler Star Wars. Não estou interessado nessas histórias, essa trilogia, eu sinceramente nem lembro mais da história desses personagens pra querer continuar. Vê se pode. Querer continuar a história e eu não sei os personagens. Então é isso, essa trilogia de Star Wars eu prometi em algum vídeo que eu ia continuar, não vai acontecer, eu abri mão também. Esse próximo livro eu tenho até um pouquinho de dó no coração de falar, porque eu já tenho o segundo volume. E honestamente, eu ainda não estou 100% decidido se eu vou abandonar não, então eu conto com a ajuda de vocês. Estou falando da Biblioteca Invisível, da Genevieve Cogman. Eu li esse primeiro volume e tem resenha aqui no canal também, mas enfim, não assistam. Aqui a gente tem uma história que eu achei até legal. Ela mistura o gênero de ficção científica com histórias de romance policial. Nesse livro a gente vai acompanhar a Irene, que ela é uma espiã. Também existem vários universos paralelos, então ela vai ter uma missão de pegar um livro que é dos irmãos Green, de um desses universos. E a Biblioteca Invisível é justamente o centro desses universos paralelos. E é onde eles guardam todos os livros importantes de todos esses universos. Olha que premissa legal. Mas essa premissa forte desse livro não foi suficiente para me cativar o bastante para querer continuar. Na verdade até foi naquela época, tanto que eu comprei o segundo volume, que é Cidade das Máscaras. E eu ainda não tive coragem de me desfazer desse livro, mas eu também não tive coragem de ler, porque eu acho que eu não vou gostar. Então eu tô nessa linha tênue entre abandono ou não abandono. E você que já leu essa série, bota aí nos comentários se acha que vale a pena eu continuar ou não. Porque por mais que seja uma história legal, eu acho que eu dei 3 estrelas pro primeiro, já não é mais o tipo de livro que eu tô querendo ler. Eu sei que vai ser uma história legalzinha, que vai ser boa pra passar o tempo, mas será que não tem outros livros que tem histórias legais que o meu tempo vai ser passado de forma melhor? Então eu prometi continuar essa série naquele vídeo, até hoje eu não continuei e talvez eu nunca mais continue. Esse próximo eu abandonei mesmo, nem vou fazer cerimônia, é um tom mais escuro de magia da Victoria Schwab. Eu fiz até um vídeo resenha pra esse livro, mas eu acho que eu vou privar porque eu não sei por que eu fiz esse vídeo. Foi basicamente pra falar que a história é meia boca, mas eu gastei o meu tempo pra falar que a história é meia boca, que eu podia ter feito isso em outro momento, né? Mas enfim, eu prometi continuar essa trilogia, eu li o segundo volume e me arrependi profundamente porque eu abandonei. Então estou aqui oficializando o abandono dessa trilogia. Então o terceiro volume pode ser As Mil Maravilhas, o que honestamente eu duvido muito, mas não adianta chorar. Eu não vou ler. Eu abandonei o segundo volume em 80% porque a Victoria Schwab não passa segurança nas histórias dela. Então eu que não vou ser a pessoa que vai ler histórias de alguém que não está seguro sobre a história que quer lançar. Você gostou dessa trilogia? Parabéns pra você. Mas não funcionou comigo e é por isso que eu não vou ler. Esse próximo eu tenho até pena. Eu conheci a autora e eu acho que a gente encara o livro de uma forma muito diferente quando a gente conhece o autor antes. Eu tô falando da Caçadora de Dragões, da Kristen Ciccarelli. Conheci a bendita da Kristen Ciccarelli e eu achei ela uma pessoa muito gente boa. E ler o livro depois de conhecer ela, eu consegui imaginar a dita cuja contando essa história pra mim, e aí não é que as coisas ficaram melhores? Porque se fosse usualmente, eu não teria gostado desse livro de jeito nenhum. Eu achei também a história meia boca, eu não achei isso tudo, mas aí eu falei, caraca, aquela moça lá, tão gente boa, né? Aí, ela conseguiu o sonho dela. Vamos apoiar o sonho dela? Mas aí, desculpa, gente, mas o sonho dos outros não está sustentando o meu tempo de leitura. Eu preciso ler algo que me agrade, não que agrade os outros. Então, por mais que eu tenha dado 3,5 pra essa história, e até fiquei interessado em continuar, principalmente depois de descobrir que cada volume da trilogia é pela perspectiva de uma personagem diferente. Então, quem sabe a próxima personagem me atraia mais e a história seja mais legal. Mas eu acho que eu não vou continuar não, tá? Me dizem nos comentários se eu devo continuar ou não. Eu vou considerar dependendo dos comentários de vocês, mas sejam bonzinhos. O Kristen Ciccarelli pode ser bonzinho, eu deixo. Esse eu não vou continuar, eu acho que é de raiva. Não, mentira, eu tenho os motivos pra não continuar. E eu estou falando da trilogia Mar de Tinta e Ouro. Eu li esse primeiro volume chamado A Leitora, eu fiz um vídeo aqui pro canal e eu fiquei muito interessado em continuar essa trilogia realmente. Que essa é uma história de fantasia, uma história de aventura jovem adulto que conta muito sobre a magia da literatura, né? O poder das palavras. A única coisa que me afastou a isso foi o fato da editora ter simplesmente cagado com essa trilogia. Eles não divulgaram, por causa disso teve baixas vendas. O segundo volume
volume ninguém ouviu falar aqui praticamente, que fez com que o terceiro volume nem saísse. Só é possível você comprar esse terceiro volume no site da editora ou em formato de livro digital. Mas esse livro não vai funcionar em formato de e-book, porque a autora vai colocando algumas mensagens subliminares na história. Na verdade, mais especificamente no número da página do livro. Em algumas páginas existem umas letras escondidas, e quando você vai juntando essas letras, elas vão formando um poema. Eu até montei o poema, escrevi num post-it grandão e colei na contracapa do livro para eu poder lembrar e ficar lendo. Então no e-book nem mostra o número da página. Como é que eles fizeram isso? Aí não vai ter isso porque só foi lançado no formato de e-book. Então se perdeu coisa da história nesse processo de publicação. Eu não quero continuar essa série por dois motivos. Um, pela dificuldade de ir até o livro, porque você só pode comprar no site da editora o livro. Provavelmente o preço vai ser de capa, não vai ter promoção, o frete vai ser caro, e aí vou ter que me desdobrar pra ler uma coisa que a editora não lançou. Ou então tá, eu me rendo ao formato digital, eu não vou ler o livro que tá completo, vai tá faltando parte. Ah, não acho isso justo, então infelizmente essa é uma série que tá sendo um abandono forçado. Mar de Tinta e Ouro era uma trilogia que eu queria muito continuar. Mas vamos ver. Se por acaso você leu o e-book, me conta aí embaixo se de alguma forma existe o texto completo. Não sei, me animem. A mensagem é essa, me animem. Tô até rouco aqui agora. Ah, esse próximo é polêmico. Na verdade, polêmico mais ou menos. Eu estou falando da Espada na Pedra. O primeiro volume dessa quintologia do T.H. White sobre a história do rei Arthur. Esses são livros bem antigos que foram publicados por uma editora que fechou. A editora faliu, os livros são dificílimos de encontrar. Não dá pra pegar porque tá longe, mas o Iago tem 4 volumes dessa coleção na edição antiga. Ele só não tem o 4º volume porque ninguém quer vender, ninguém quer se desfazer, porque assim, é um preço absurdo. São livros difíceis de encontrar, mas uma editora nova começou a publicar esses livros. A editora Hamelin publicou o primeiro e o 2º volume com umas capas horríveis em CG, mas ok, relevamos pelo conteúdo. Aí eu li esse primeiro volume, não foi lá tudo que eu estava esperando. Encontrei uma história bem mais difícil de ser lida do que eu esperava para um livro infanto-juvenil. Mas tudo bem pela época que ele foi lançado. Eu até gostaria de continuar essa série se não fosse esse problema de com que livro, né? Eu vou ler que livro? Se o Iago quiser comprar esses e-books em inglês, ou só o e-book do que tá faltando em inglês, e ele lê e achar que vale a pena ler todos os 5 livros, aí eu invisto nessa série. É aquela situação, eu não achei isso todo o primeiro volume, mas eu queria continuar. Queria dar uma segunda chance, porque eu sou bonzinho. Mas, muito difícil esses livros, e aí, no momento, tô abandonando. O próximo livro é O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude. Eu li esse livro e me apaixonei por essa história. Eu achei uma aventura bem divertida. É um livro que tem um humor legal, tem um romance legal. É gostoso de acompanhar esses personagens na jornada deles. E a história se fecha nesse livro, você pode ler como se fosse um livro único. Mas, obviamente, nada poderia ficar por isso mesmo. E a autora resolveu lançar continuações. O 2º volume tá pra sair ainda esse ano pela Record. Mas honestamente, eu não sei se, por exemplo, virar uma trilogia ou tiver mais livros dessa história, eu vou querer ler, porque foi um livro do momento, um livro que serviu pra mim naquele momento que eu peguei essa leitura. Então eu acho que eu não vou querer continuar essa história, por mais que eu tenha gostado. Funcionou pra mim como um livro único, eu gosto demais desses personagens, mas não tô com paciência pra querer continuar. A verdade é essa, nesse caso, eu não tô com paciência pra poder continuar. Já tá passando o período de eu ler histórias desse tipo, eu já tô ficando muito saturado. Esse foi um dos poucos que realmente me despertou o interesse e que serviu muito. Mas enfim, eu acho que eu já me expliquei o suficiente. Algumas mãos a gente tem que soltar e eu acho que essa, infelizmente, pra mim só o livro único tá bom o suficiente. Esse último livro eu deixei pra gente terminar com o coração partido e pra gente fazer uma súplica. Mas antes eu gostaria de pedir pra você curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, hein? Vem acompanhar as minhas leituras e as do Iago. Parece que a gente morde, mas a gente não morde não. Pode vir com a gente. Esse último me parte o coração porque é um dos meus livros favoritos, que é o início de uma série e você pode encarar o livro como livro único. Uma editora começou a publicar essa série há muitos anos atrás, mas parou no 2º volume. A gente teve o renascimento das cinzas dessa série, mas não vingou pra frente porque a editora acho que faliu, tá num processo difícil. E eu estou falando de Wicked, do Gregory Maguire. Esse foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, eu sou perdidamente apaixonado por esse livro. A primeira publicação traduziram o título para Maligna, mas essa é uma série de 4 volumes. E esses 2 livros nessas edições antigas são muito difíceis de encontrar. A editora Leia republicou esse livro aqui com o título original Wicked, por causa da vinda do musical aqui
aqui para o Brasil, que eu amo de paixão, assisti 3 vezes, ai que saudade. Mas todo mundo sabe que a Editora Leia tá naquele processo de fecha ou não fecha, e eu acho que honestamente o tempo de Wicked aqui passou. Talvez se relancem o musical aqui no Brasil e alguma editora realmente se interesse pra pegar os direitos e lançar a série, eu acho que vingue novamente, porque o hype do musical foi tremendo. Eu acho que esse livro só vendeu essa quantidade justamente porque o musical veio aqui pro Brasil. Ai, bati minha mão. Mas é aquela coisa, eu também posso comprar os e-books em inglês, que inclusive está na minha lista de desejados da Amazon, mas cadê que fica barato? Tudo muito caro. Aí eu quero as edições em capa dura, muito caro. E aí de novo vem aquele impasse de muita dificuldade para ir atrás dessa leitura. E aí quando tem muita dificuldade para ir atrás de um livro, eu vou perdendo o interesse aos poucos. Como eu falei, essa história dá para ser super encarada como um livro único também, então fica no meu coração Wicked, fica também o meu desejo de poder continuar essa série um dia. Prefiro me desprender dessa promessa para aliviar o meu coração e quem sabe no futuro ter a oportunidade de ler esses livros, do que ficar me prendendo em algo que provavelmente nunca vai acontecer. Encarnei Fernando Pessoa aqui agora, hein? Como mensagem para esse vídeo eu queria dizer que vocês não precisam se prender às coisas. Se você tá numa fase, igual eu estou no momento, de mudança de gosto, não coloca na sua cabeça de que você precisa ler determinado livro ou precisa terminar determinada série só para você poder riscar no seu caderninho que uhul, eu completei essa série. Se você não tem mais o interesse de ler esses livros, não leia. A vida é curta demais pra gente ficar se prendendo a regrinhas que a gente monta na nossa cabeça de como deve ser um leitor de verdade, sendo que essas regras não existem. Quanto mais empecilhos você colocar na sua leitura, menos prazerosa a leitura vai ser. E a leitura deve ser isso. Um hobby muito divertido, que a gente goste de fazer e que a gente leia os livros porque a gente está super animado pra ler. E não porque a gente tem a obrigação de ler. Então se você na sua vida já passou por isso e abandonou alguma série que você não quer mais ler, me conta aí nos comentários que eu vou adorar saber. Eu acho que fazendo esse vídeo eu tô me sentindo muito mais leve, não só pela relação do comprometimento, porque eu acho que eu fiz vários vídeos falando que eu ia fazer coisas que eu sei que eu não ia fazer. Eu acabei falando por falar e fazendo promessas porque eu tinha que fazer. Eu tinha que falar que eu ia continuar a série. Eu tinha que dar uma segunda chance para livros que eu não gostei. Mas agora eu vejo que aquilo era muito influência do que eu via do mundo externo, do que as pessoas falavam que eu deveria fazer. E aquelas palavras daquele Lucas não correspondem mais ao que eu sou hoje. E principalmente não corresponde ao que eu enxergo com o que eu deva fazer. Mas o que estava martelando na minha mente que eu deveria fazer era um vídeo me retratando e falando, olha gente, não vai rolar. Você por um acaso assistir esses vídeos, saibam que passou o tempo, eu não sou mais aquele garoto, eu não tenho mais interesse nessas histórias e eu não me preocupo se eu tiver que abrir mão de algumas delas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, consigam refletir um pouco sobre essa lição de moral que, nossa, hoje eu tô muito inspirador. A verdade é essa, eu estou inspirador, tô rouco, mas foi por um bom motivo. Antes de ir, eu queria agradecer a Caroline Coimbra e a todos os outros apoiadores aqui do canal. Se você quer fazer parte desse grupo, olha lá no link da descrição a nossa campanha da Apoia-se, hein? Vocês ajudam a sustentar aqui o canal e a gente fica muito grato por isso. Novamente, curta esse vídeo, se inscreva e ajude a gente a compartilhar. Faça Luago ser conhecido e os nossos pensamentos. Propague as nossas lições, as nossas filosofias por aí. Tá, agora eu já tô delirando, já não tô falando mais nada com nada, eu vou encerrar, tá? Espero ver vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Até lá! Tchau!